Pensando de uma maneira bem simplificada sobre o que propõe o Murray Bookchin com a sua ideia de ecologia social, a ideia é que nós não vamos conseguir chegar numa sociedade ecológica, nós não vamos conseguir atingir uma sensibilidade ecológica se a gente não conseguir desmontar por completo a estrutura hierárquica, né, e de dominação que está dada dentro das nossas sociedades, sobretudo da sociedade dominante e globalizada. O que esse tipo de pensamento que o Bookchin coloca traz é a ideia de que a própria opressão, né, o próprio comportamento despótico do humano em relação à natureza mais que humana, né, essa própria escala de valor que a gente coloca, que primeiro vem os humanos e depois vem todo o resto das entidades vivas e das coisas naturais, ela é resultado de uma estrutura hierárquica que começou em algum momento na história distante, né? E que veio se desenvolvendo depois em classes, e depois no Estado, e depois em vários outros tipos de estruturas, né? Baseadas em hierarquia e dominação. É uma ideia bem interessante, muito boa para se refletir. Obviamente é uma ideia bastante radical também, porque o que o Bookchin está afirmando, não adianta você ficar tentando soluções pessoais de transformação, né, se você não atingir diretamente o status quo, se você não atingir diretamente as instituições e transformar essas coisas para valer, né? Se você não eliminar o sentido de hierarquia que está estabelecido em todas as camadas da nossa sociedade. Então, é um pensamento bastante radical e por isso essas filosofias como a ecologia social se encaixam, né, nesse enquadramento das radical ecologies. Agora, pensando em termos práticos, né, é importante refletir sobre que desdobramentos esse tipo de posicionamento pode nos trazer. E eu vejo duas direções. A primeira é a ideia que caracteriza bem a postura de um ativista social aguerrido, assim, bem engajado, né, de realmente se voltar totalmente para a transformação social, né, e dedicar sua vida e seus esforços a tentar mudar de alguma maneira, que seja pequena ou grande, né, esse status quo de dominação que está dado. E, obviamente, esse caminho tem inúmeras entradas diante da complexidade do nosso tecido social e há inúmeras possibilidades aí, né, para um ativismo que toma a questão social a sério e liga ela com a questão ecológica e segue nessa direção. Esse ativismo, às vezes, não sempre, pode ter um determinado efeito colateral de justamente ver como menos importante ou minimizar as propostas ecofilosóficas que lidam com transformação interior, com a necessidade de a gente mudar a nossa consciência, da gente mudar a maneira como a gente vê e habita o mundo, para daí poder tentar transformar a sociedade. Uma visão bem superficial da coisa é justamente essa que vai enxergar então dois polos opostos, né? A ecologia social diz que nós primeiro temos que mudar a sociedade para que depois o indivíduo se transforme em sua sensibilidade ecológica, e outras linhas como a ecologia profunda dizem o contrário. Primeiro a gente trabalha na nossa percepção e consciência interna em relação com o mundo natural, e dessa maneira a gente acaba transformando a sociedade. Obviamente, é esse tipo de visão superficial que reflete o próprio paradigma dominante, né, sobre o qual todos os nossos conhecimentos formais estão esquematizados, né, polaridades e dualismo, né, ou é uma coisa ou é outra. Obviamente essa disjunção tem que ser negada, né,
Esse ou tem que ser negado. E a gente tem que partir para fusões que liguem essas duas coisas. Agora, me parece que o que o Bakhtin às vezes deixa passar um pouco é a ideia de que para a gente de fato mudar todas as estruturas sociais, quer dizer, isso tem que ocorrer de maneira, como o Bakhtin coloca, revolucionária, né? A gente precisa de revoluções, precisa de transformações muito sérias e muito pungentes, né? Para que toda essa estrutura se transforme. Agora, olhando para a história de revoluções, né, não é muito comum a gente ver momentos históricos que confluem para períodos revolucionários, violentos inclusive, não todos, mas a grande parte, né, aonde uma determinada minoria acaba assumindo, né, o poder e se tornando tão autoritária ou mais do que o status quo estava dado anteriormente, né? É claro que o Bakhtin não é ingênuo de não perceber essas coisas, porque ele é um anarquista, não é um socialista no sentido mais ortodoxo, né? Então, é um anarquista mais na linha, né, de caras como Bakunin, etc., né, que vão criticar justamente isso, né, no marxismo ortodoxo e tudo mais, né? Não tem como ter uma minoria, né, que se proclame revolucionária e que vai então mudar o mundo e o povo segue atrás, né? É preciso que o próprio povo, as próprias pessoas, todas elas se empoderem e se vejam como agentes de transformação e de consciência e tudo mais. Mas deixando essa questão de lado, uma outra coisa que me chama a atenção é justamente a ideia de que, tudo bem, digamos que nós consigamos de fato uma revolução, né, que coloque abaixo todas as instituições opressoras e de dominação, e a gente tem o terreno livre para restabelecer relações de cooperação, de simbiose, né, relações não hierárquicas e tudo bem. Agora, como é que nós vamos restabelecer essas relações se antes disso a gente não estiver praticando essas coisas e a gente já não estiver situado numa nova consciência, numa nova maneira de viver? Então, esse tipo de tensão, esse tipo de paradoxo, vamos dizer assim, é que coloca muita gente a pensar sobre possíveis limitações da ecologia social também. E da ecologia profunda, seu turno também. Mas a ideia de que parece algo que de uma complementaridade desafiadora mesmo, né? A gente só pode transformar o mundo transformando radicalmente a estrutura social opressiva. Mas a gente só consegue transformar a estrutura social opressiva praticando e vivendo uma nova consciência que precisa começar antes de que um ponto de virada revolucionário se dê ou aconteça, né? Então isso parece validar em alguma medida, em algum sentido, a necessidade de transformação, né, inside out, né, de transformação da consciência em relação ao mundo que a gente está vivendo, né? Então, o outro caminho que parece possível diante dessa perspectiva é a ideia de que sim, eu alterando para valer, né, não para mostrar na internet, né, os meus hábitos, né, e fazendo uma revisão cada vez mais, tá, porque não é uma só, né, ou seja, vivendo uma revisão, né, de posturas, de comportamentos em relação a tudo que a gente usa, a maneira como a gente trata os outros, né? Assim, ao tipo de encaminhamento que a gente vai dar para a nossa vida profissional e criativa. Quer dizer, fazendo isso, eu mudo o mundo um pouquinho que seja. Só esse pouquinho talvez não seja suficiente e é preciso sim que a consciência individual, né, se expanda do seu âmbito muito individualizado hoje, né, que a gente está colocado, das nossas ações, para o ativismo, né, para a consciência comum, para que a gente se una, né, como diria o Raul, você sabe que a gente precisa entrar em contato, né?
Agora, tudo isso tem que estar dado junto, né? Tudo isso tem que estar dado numa simbiose, né? Quer dizer, a figura do ativista engajado, né? Que gasta mesmo, literalmente, sua vida inteira tentando transformar as instituições, mas não conseguiu mudar os seus próprios hábitos, né, de alimentação, seus próprios hábitos de consumo, suas próprias relações opressivas dentro da sua família e etc., né, realmente não serve, né? Por outro lado, quer dizer, a outra caricatura também é real, né? O cara que conseguiu estabelecer em volta de si todo um sistema de sustentabilidade ecológica e tudo mais, mas está fechado no seu, né, na sua pequena, seu pequeno jardim, na sua pequena ecovila, sem abrir os olhos para o que está acontecendo às vezes na vizinhança, com certeza também está deixando passar muita coisa, né? O que a gente precisa é da ligação dessas duas coisas. Agora, me parece que essa ligação é um projeto de vida e que cada um tem os seus momentos nessa caminhada, né? Tem momentos de maior transformação pessoal e um pouco de recuo em relação a um ativismo comunitário, etc. E tem momentos de expansão, né, dessa transformação para um âmbito maior, para um grupo de pessoas, né, seja de qualquer tipo de agremiação possível, assim. Então, essa dialética relativa à vida de cada um também eu acho que acompanha todo mundo aí que quer ver uma transformação no mundo, né? Precisa, né, galera? Precisa, sem dúvida, trabalhar para mudar as instituições, para a gente lutar contra tudo que a gente vê que não tá bom, né? Que não é legal. Mas precisa transformar a consciência também. As duas coisas. As duas coisas. Então parece que o nosso desafio atual é, é em dobro, né? É em dobro, porque tem que caminhar nessas duas direções. Por isso que a gente tem que estar atento também no, no poder de separação, de desagregação que essas tendências às vezes desempenham, né? Tendência de criticar ao outro por estar num momento mais inside out, ou desse cara de criticar o outro que está no momento mais outside in, quer dizer, mais transformando a realidade do que a si mesmo, e precisa de muita tolerância, precisa de muita compreensão para seguir em frente.